Louvado seja o nome de Jesus. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6. Diz assim: toda a cabeça está doente e todo o corpo e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há neles coisa sã, senão feridas, contusões e chagas, inflamações, umas e outras são espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. Aqui, deixa seu comentário, teu like, compartilha essa mensagem em nome de Jesus, propaga o evangelho. Aqui Isaías está falando da nação de Israel. Quando ele usa a figura da cabeça, ele está falando dos governantes. O coração aqui ele pode estar falando também dos profetas, os sacerdotes, os reis, né? O cabeça, os reis. Aí ele fala, desde a planta do pé até a cabeça, o corpo simboliza toda a nação. Conforme é o sacerdote, assim é o povo, a Bíblia diz em Oséias, e está claro que como é o governo de uma nação, assim também é o povo, entende? Quem está exercendo domínio sobre uma nação, você pode ter certeza que assim vai ser todo o povo. A Bíblia diz que quando um rei justo governa, o povo se alegra, mas quando o perverso governa, o povo se entristece. Então, deixa eu só deixar claro para vocês aqui uma coisa. Deus, muitas vezes, ele usou essa figura de mostrar que o seu povo funciona como se fosse um corpo, onde existe um líder, a cabeça, que é o próprio Senhor, e um corpo, que é todo o povo, entendeu? É assim que funciona no reino de Deus. Deus é o cabeça e todo o seu povo, o seu corpo. Por quê? Porque é a cabeça que lidera o corpo, né? Antes de você ir em algum lugar, você vai pensar antes de ir. Então, é a cabeça que governa o corpo. Então, a cabeça é uma figura do governo, de governo, né? E Deus tem que ser o cabeça da sua nação, do seu povo, né? Mas, entenda uma coisa aqui. Aqui, Isaías especificamente está falando dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, daqueles que governavam o povo de Israel. E ele fala, toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, os pés estão doentes, está tudo cheio de chaga, inflamado, está tudo aberto as feridas, né? Não tem óleo, porque o óleo, o azeite também era usado para feridas, para cicatrizar. Não tem nada. Mas eu quero que vocês entendam uma outra coisa. Veja bem, quando Deus criou o primeiro homem, Adão, a ideia de Deus era que Adão pudesse ser o cabeça dessa humanidade, né? Era que Adão pudesse ser o cabeça da humanidade, ou seja, que Adão pudesse ser aquele que governasse sobre a humanidade, né? O líder. Por isso que Paulo fala que Adão era uma figura de Cristo. Entendem? Então, ali Adão submisso a Deus, mas governando sobre os homens, governando sobre esse corpo. Essa era a ideia de Deus. E quando Deus usa a figura do corpo, já disse, porque o corpo não consegue sobreviver se ele não estiver unido. Não tem como um membro sobreviver sozinho. É um corpo, entende? Onde que tem um governante. E aí, queridos, entenda uma coisa. Quando Adão peca contra o Senhor, Adão sendo cabeça, Adão perverte todo o restante do corpo, né? Agora, Adão, que foi o primeiro homem, aquele que Deus cingiu os seus lombos com o governo. Agora, Adão, ele delega para a humanidade, ele delega para o seu próprio corpo, para aqueles que ia vir através dele, toda a malignidade do pecado, né? Satanás perverteu a cabeça, Adão, com sugestões de rebeldia, com sugestões de dúvidas, com sugestões de que Deus não era bom, né? Com tentações, e ali ele consegue perverter a cabeça, Adão. E aí nós vemos uma humanidade machucada, uma humanidade doente, né? Agora nós vemos, agora analisa comigo, o ser humano, ele nasce enfermo.
Ele nasce com problema, ele nasce com BO, entende? Você pode ver que cada um vai ter uma manifestação desse problema, né? Do pecado nele, né? Alguns vão ser mais irados, outros vão ser mais ansiosos, outros nascem com problemas emocionais, mentais e diversas coisas que vocês já sabem. Mas a humanidade, ela já nasce doente. Por quê? Porque a cabeça, né, desse corpo ficou doente. Quando Adão pecou, ele ficou doente. Quando Adão pecou, o coração de Adão ficou enfermo. E Adão contaminou todo o seu corpo, né? Agora entenda uma coisa. Adão era o cabeça desse corpo, né? Desse povo que Deus tinha planejado. Mas Adão escolheu ouvir os conselhos do diabo. Assim ele perverteu todo aquele corpo. Destruiu todo aquele corpo. Nós sabemos que o pecado entrou por meio de Adão, a morte entrou por meio do pecado, e todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem está enfermo. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? O coração do homem é corrupto, a mente do homem é doente. É doente. Porque o pecado entrou através de Adão na humanidade, né? Aí a pergunta é, mas por quê? Adão pecou, não fui eu que pequei, mas eu nasci corrompido. Por isso que eu estou te usando essa figura. A ideia de Deus era que Adão era o cabeça desse corpo, né? Adão, o cabeça do povo. Adão, o cabeça da nação. Adão, o cabeça da família, o pai da família, né? Só que quando Adão peca, ele contamina todo o seu corpo. Da mesma forma, é impossível o corpo sobreviver sem a cabeça, né? Então aí nós vemos, aí dá para a gente entender, né? Uma figura para que nós possamos entender como é que o pecado se disseminou em toda a humanidade através da cabeça, Adão. Através de Adão, o pecado infectou todo o corpo. E agora o corpo está doente. Agora olha o verso 6 que ele diz, ó: desde a planta do pé até a cabeça não há neles coisa sã, senão feridas, contusões, chagas e inflamações, umas e outras não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. Desde a planta do pé até a cabeça não há neles coisa sã. Olha para você ver. Está tudo corrompido. O homem está corrompido. Senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, ou seja, nem cicatrizadas, nem enfaixadas, e nem amolecidas com óleo. Ou seja, as feridas estão abertas, né? As feridas estão abertas. O ser humano ele é difícil de entender por isso. Às vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas falam, nossa, mas o ser humano é muito difícil. Eu faço tudo por ele, mas ele não tem gratidão, é aquilo outro, é aquilo outro. Agora a gente entende o motivo. Todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos infectados com pecado. O pecado é como se fosse um vírus. O pecado é como se fosse a criptonita do homem. Todos nós nascemos doentes espiritualmente, doentes emocionalmente, doentes. Essa é a razão. Como é que você explica tantas doenças? Responde para mim. Da onde brota? Da onde brota as enfermidades? Por quê? Você pode ver, não aparece coisa boa, aparece coisa ruim. Por que não brota, de vez de brotar uma dor de cabeça, brota uma coisa que produz vida? De vez de brotar o diabetes, o câncer, por que não surge algo que me produz mais vida ainda? Mas só brota na natureza humana coisas que produzem morte. Eu tenho um quintal aqui em casa,
Eu sofro todo dia para capinar ou para passar veneno, todo dia. Todos os meses para capinar e para passar veneno. Por quê? Porque eu fico pressionado, porque não nasce um pé de feijão. Por que não nasce um pé de arroz? Mas só nasce ervas daninhas, só nasce ervas espinhosas. Por quê? Agora, o que brota na natureza humana é a malignidade. O que brota no coração do homem é inveja, homicídio, raiva, ira, porfia, lascívia, né? Ciúmes. Você não precisa fazer força para essas coisas começar a aparecer em você, não. Entendeu? É por isso que é muito importante jejuar, orar, passar tempo lendo a palavra de Deus, para que nós possamos matar aquilo que já nasce naturalmente em nós e passar a produzir frutos do Espírito. Amém? Então, através de Adão, o corpo se corrompeu. Através de Adão, a humanidade se corrompeu. Por conta de Adão, o coração ficou enfermo. Por conta de Adão, o corpo está ferido. A humanidade está ferida. Está aberta, as chagas estão abertas. Está cheio de gente machucada, ferida. As feridas estão abertas aí. A humanidade está machucada. Entendeu? A humanidade está como um urso ferido. Vai mexer com um urso ferido, você vê? Ele fica nervoso, ele fica louco. Você entendeu? Então a humanidade ela está ofendida, ela está ferida. A humanidade está machucada. A humanidade está corrompida. Porque a cabeça da humanidade, Adão, se corrompeu. Por que Adão se corrompeu? Por conta das ideologias do diabo. Agora eu pergunto para você, gente, é tanta ideia ruim que tem nesse mundo, é tanta filosofias ruins, é tantas ideologias ruins, é tanto Deus pagão, é tanta religião satânica que existe nesse mundo. Por conta do quê? Dessa mentalidade que Adão herdou do diabo. Todos nós nascemos com uma mentalidade. Romanos capítulo 1, verso 28 diz que por desprezarem o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mentalidade reprovável. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mentalidade reprovável, né? E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, do verso 28, ele começa a dizer dessa forma aqui, só para vocês entenderem, mas vocês podem ler, ó, depois na casa de vocês. Vocês já estão em casa. Mas, ó, ele diz aqui, ó, e por haverem desprezado, Romanos 1, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas que são inconvenientes. Aí ele diz, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, insensatos, desobedientes aos pais, infiéis nos contratos, né? Então, essa é a humanidade. Essa é a humanidade. Essa é a humanidade, né? É por isso que o homem precisa se arrepender. Não existe ninguém justo. Não há um sequer, não há quem busca Deus. São velozes para praticar maldade. Seus pés são ligeiros para a maldade. Não há paz. Não adianta. Não adianta. Ninguém tem justiça própria. Não vem me dizer que você é melhor do que o João. Não tem ninguém bom. A Bíblia condena todos os homens na condição de pecadores. Todos. Todos os homens. Desde o presidiário, desde o cara que não é. Desde aquele desde a prostituta, desde a mulher que não é. Todos estão em condição de pecado. Por conta do quê? Porque a cabeça da humanidade, Adão, se corrompeu, ficou doente. E ele contaminou toda a humanidade com um vírus chamado pecado.
que é pecado? Tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, a partir de agora, a humanidade tem uma disposição, né? A humanidade agora ela tem uma predisposição para fazer coisas que não agradam a Deus. Querido, eu vejo uma criança, como diz a Bíblia lá em Gênesis 8, que o homem é mau desde a sua criancice. Às vezes eu fico observando as crianças, as criancinhas. Pô, você começa lá a brincar, o menino tá chorando. Aí você finge que cai no chão ou que algum ruim aconteceu, que seu menino cai na gargalhada. Faz, gente do céu, como é que ri de coisa ruim desse jeito? Esses dias eu tava na casa de um amigo meu aí, o filho dele pegou uma corda querendo me enforcar. Eu falei, quem ensinou para esse menino isso, gente? Quem ensinou para esse menino enforcar os outros? Você entende? Você já vê que eles já nascem falando, não, é meu. O sentimento de egoísmo já está ali dentro. Você tem que ensinar a criança a ser generosa. Você tem que ensinar a criança a não ser egoísta. Porque desde criancinha ela já nasce com essa predisposição para o mal, para coisas que não agradam a Deus. Por isso que Jesus falou, por isso que Jesus estava sempre no meio de pecadores e publicanos, e Jesus fala assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Eu vim para o samaritano. Eu vim para os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Jesus é o médico. O Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. Ele curava os de coração quebrantado, ele curava os enfermos, ele abria a porta à prisão, ele ungia com alegria, ele colocava alegria no coração das pessoas. E ele está aqui agora para nos salvar. Nós devemos somente olhar para aquela cruz e reconhecer que nós somos pecadores e que Deus enviou seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados, para que nós possamos agora ser vinculado, enxertado em um novo corpo, o corpo de Cristo. Ser liderado por uma nova cabeça, a cabeça de Cristo, não mais a cabeça de Adão, não mais uma cabeça terrena, mas agora uma cabeça espiritual, a cabeça de Cristo. Sermos governados pela mente de Cristo e não mais pela mente submissa ao governo do diabo, de Adão. Um beijo no seu coração, poderíamos falar mais, mas ficou muito grande o áudio.